Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá, dando continuidade aqui às nossas videoaulas aí sobre evolução. E na nossa videoaula de agora, nós vamos abordar aí a questão da origem das novas espécies, tá? Então, logo depois aí que o neodarwinismo, a teoria sintética da evolução, ela foi se desenvolvendo, surgiu e retornou uma questão muito importante entre os biólogos, que é como efetivamente surgem novas espécies ao longo do tempo, né? E aí, a teoria sintética trouxe um modelo muito interessante para poder explicar a questão da origem de novas espécies. E para a gente entender bem esse modelo, primeiramente nós temos que entender um pouquinho como é que os biólogos aí entendem, né, o que seja uma espécie. Qual o conceito biológico de espécie? E aí nós temos duas definições importantes relacionadas ao conceito biológico de espécie. Numa definição clássica, vamos considerar 3 critérios aí para nós pensarmos que determinado grupo aí de indivíduos, eles representam todos aí uma única espécie, tá? Então, nessa definição clássica, nós temos que pensar que uma espécie é formada por um conjunto de indivíduos, em primeiro lugar, semelhantes entre si, em segundo lugar, que sejam capazes de se reproduzir. E terceiro lugar, que sejam capazes de gerar descendentes que sejam férteis. Ou seja, que tenham a capacidade de se reproduzir. Tá? Então, como é que nós definimos que dois gatinhos fazem parte da mesma espécie? Primeiro, são parecidos entre si. Segundo, um macho e uma fêmea, eles podem se reproduzir entre eles, podem cruzar. E daquele cruzamento podem nascer gatinhos ou filhotinhos que também podem, no futuro, vir a ter novos gatinhos. Ou seja, eles também vão ter a capacidade de se reproduzir. Eles são férteis, tá bom? Então, nessa situação, nós temos a definição clássica considerando esses 3 critérios. Gosto, nesse momento, de dar um exemplo para a gente perceber bem essa questão da definição e como é importante a gente abordar os 3 critérios, tá? Um exemplo bem importante, se você pensar no jumento com a égua, tá? Jumento e égua são 2 animais parecidos entre si, então eles têm semelhanças entre si. Jumento e égua são capazes de se reproduzir, sim. Um jumento é capaz de cruzar com uma égua. E desse cruzamento nascem filhotes. Eles são capazes de gerar descendentes, que são os burros ou as mulas, se for macho ou fêmea. A questão é que burros e mulas são inférteis, eles são estéreis, não são capazes de se reproduzir. Então, olha só o exemplo que eu dei. Se o burro e a mula não são capazes de se reproduzir, e eles vêm aí do cruzamento do jumento e da égua, significa então, voltando no início do raciocínio, que jumento e égua são de espécies diferentes, tá bom? Para ser da mesma espécie, eles teriam que atender a esses 3 critérios de forma plena, completa. Tudo bem isso aqui? Agora, existe uma definição mais moderna, mais recente, que tem um olhar aí para a questão genética, tá? Então, nessa definição moderna, que tem um olhar para a questão genética, um grupo de indivíduos é considerado aí uma espécie quando eles apresentam um conjunto fechado de genes, ou seja, só trocam genes entre si. Então, eles são capazes de trocar genes entre eles e somente entre eles, tá? Nesse caso aqui, existe um conceito associado que vocês podem encontrar em alguns textos, em algumas situações, que os biólogos chamam de fluxo gênico. Então, nesse caso aqui, o que os biólogos muitas vezes dizem é que um grupo de indivíduos pertencem à mesma espécie, um grupo de indivíduos fazem parte todos da mesma espécie quando entre eles existe fluxo gênico, ou seja, todos eles podem trocar genes entre si. Logicamente que estamos falando aí do processo de reprodução que eles podem estabelecer entre eles, certo? E também gerar descendentes férteis. Então reparem que as duas definições elas acabam tendo bastante relação uma com a outra, tá? A partir dessa ideia do conceito de espécie, vamos entender aí então o que a teoria sintética trouxe para explicar como surgem novas espécies. E aí, aqui embaixo eu coloquei para vocês um conceito
que é o conceito de especiação. Especiação é justamente o processo em que formam-se aí novas espécies. Nos esquemas a seguir, eu vou mostrar para vocês modelos, né? Na verdade, um modelo bem característico aí para explicar como é que esse processo acontece. Então, venham comigo nos esquemas que vêm a seguir. Bom, pessoal, então vamos usar esse primeiro esquema aqui para começar a entender um pouquinho as etapas, né, que acontecem aí ao longo de um processo de especiação, tá? E aí nós vamos partir aqui de uma população inicial, tá? Que eu vou chamar aqui de população ancestral nesse caso, certo? Então imaginem que todos os indivíduos desta população que está aqui fazem parte todos da mesma espécie. Como é que nós sabemos que são todos da mesma espécie? Porque todos são parecidos entre si, são capazes de se reproduzir e gerar descendentes ou filhotes que são férteis. Lembrem do conceito que eu acabei de falar para vocês, tá? Agora imagine que por algum motivo essa população ela sofra uma subdivisão. Uma parte dos indivíduos dessa população migre para uma região e outra parte migre para outra região. Eles se isolaram geograficamente. Pode ser que no local original em que eles estavam não tinha alimento para todos. Então uma parte da população teve que ir para um local, outra parte foi para um outro local. E aí, aqui vem a primeira situação que vai gerar e pode vir a gerar novas espécies, que é o isolamento geográfico entre essas duas populações que vieram dessa população inicial, tá bom? Agora imagine, se ocorreu o isolamento geográfico, significa então que essas duas populações passaram a viver, a partir desse momento, em ambientes diferentes. E aí, imagine que ao longo das gerações, eles vão sofrer mecanismos de variabilidades diferentes entre si. As mutações e recombinações que acontecerão nas duas populações não serão exatamente as mesmas. Além disso, como eles estarão em ambientes diferentes, eles sofrerão ações diferentes da seleção natural. Lembrem que a seleção natural é a ação do ambiente sobre aquela população. Se eles estão em ambientes diferentes, seleções naturais diferentes. Então imaginem que ao longo de muitas gerações, as duas populações sofram variabilidades e seleções naturais diferentes. E aí com o tempo elas vão se tornando diferentes, tá? Aí, depois de muitas e muitas gerações, pensem aí 100, 200, 300, 400 gerações dessa espécie em que elas estão separadas entre si. Imagine que depois de muito tempo, elas se tornam tão diferentes entre si que elas não possuem mais a capacidade de se reproduzir entre si. E aí, em um determinado momento, as duas populações voltam a se encontrar. Só que elas estão tão diferentes entre si que o indivíduo desta população não é capaz de se reproduzir com o indivíduo dessa população. Se isso acontecer, se essa mudança acontecer a ponto desses indivíduos não conseguirem mais se reproduzir entre si, uma população com a outra, significa que essas duas populações já constituem espécies diferentes. Então nós chegamos ao ponto do isolamento reprodutivo e isso determinou efetivamente a formação de duas novas espécies. A questão aqui, duas novas espécies que se originaram desta espécie, que eu diria que nesse esquema seria a espécie ancestral comum das duas que estão aqui, tá bom? Então esse esquema é bem legal para a gente poder entender essa sequência de eventos que deu origem aí a novas espécies. E aí, se eu for chamar a atenção de vocês, a primeira coisa que teve que acontecer foi o isolamento geográfico entre as duas populações. Com o tempo, ocorreu aí nas duas populações variabilidades e seleções diferentes, levando aí ao isolamento reprodutivo entre as duas espécies, tá bom? E além disso, acho que vale a pena observar aqui, né? Vamos dizer que essa espécie inicial era a espécie A, que se subdividiu e a partir da espécie A originaram-se aí as espécies B e a espécie C. Então, espécie B e espécie C não é que uma surgiu da outra, mas ambas surgiram da espécie A. Então nós dizemos que a espécie A ela é a ancestral comum das espécies B e C, tá bom?
Vamos ver na sequência outro esquema para poder enxergar essa mesma lógica aí do processo de especiação. Venham comigo, gente. Gente, então nesse esquema temos a mesma ideia do esquema anterior. Então eu pus só um outro esquema para vocês enxergarem a mesma sequência de eventos aí relacionados à especiação. Então nós temos um grupo inicial. Apesar daqui estar mostrando apenas um animal, imagine que aqui é uma população, que seria a população ou espécie ancestral. Por algum motivo, essa espécie se subdivide em dois grupos, né, que ficam geograficamente isoladas. Imagine que os dois grupos fiquem isolados geograficamente por uma cadeia de montanhas. E aí essa espécie vive, essa população, não espécie, essa população vive de um lado da cadeia de montanhas e essa população do outro. Como elas estão isoladas geograficamente, ponto importante aqui, o fluxo gênico entre as populações é interrompida, devido à questão do isolamento geográfico. Vou destacar isso aqui para vocês, que é bem importante. Então, aqui, o fluxo gênico entre as duas populações é interrompido devido ao isolamento geográfico, tá? E aí, assim como no esquema anterior, ocorrem, então, entre as duas populações, mutações, recombinações que geram a variabilidade e as pressões seletivas, a seleção natural, elas acabam sendo diferentes, né, entre as duas populações, e isso vai fazendo com que as diferenças entre os dois grupos aumente com o tempo e com o passar das gerações, tá? Se essas diferenças aumentarem a ponto de levar a um isolamento reprodutivo entre os dois grupos, e aí um indivíduo daqui não puder mais, depois de muitas gerações, né, se reproduzir com o indivíduo daqui, então, nesse caso, nós dizemos que ocorreu isolamento reprodutivo e, com isso, ocorreu a formação de novas espécies. Com isso, completou-se o processo de especiação, tá bom? Vale a pena chamar a atenção que, se acontecerem todos esses fenômenos até o número 4, mas não chegar ao isolamento reprodutivo, e as duas populações voltarem a se encontrar, os indivíduos das duas populações poderão se cruzar entre si. Então, nós dizemos que, nesse caso, ocorreu a formação de raças geográficas. Mas, como eles ainda conseguem se reproduzir, eles fazem parte todos da mesma espécie. Só vai se completar o processo de especiação se, entre as duas populações, ocorrer o isolamento reprodutivo, tá bom? Condição importante para se completar o processo de especiação. Tudo bem? Gente, com isso finalizamos mais essa aula aqui, tá? Vimos um conceito muito importante, processo muito importante aí que nós estudamos aí quando vimos a evolução, que é a especiação. Revejam bem essa sequência aí de processos. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Boa aula, bons estudos, até mais, gente. Um abraço.